Livro de Atos, capítulo 7. E disse o sumo sacerdote: São estas coisas assim? E ele disse: Homens, irmãos e pais, ouve, o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando ele na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe: Sai da tua terra e da tua parentela e vai a uma terra que te mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã, e dali, após a morte de seu pai, ele o trouxe para esta terra em que habitais agora. E não lhe deu nela herança alguma, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela e depois dele a sua semente, não tendo ele ainda filho. E Deus falou assim, que a sua semente deveria peregrinar em terra estranha, e a sujeitariam à escravidão, e a maltratariam por 400 anos. E eu julgarei a nação na qual eles serão escravizados, disse Deus, e depois disto eles sairão e me servirão neste lugar. E deu-lhe o pacto da circuncisão, e assim Abraão gerou a Isaque e o circuncidou ao 8º dia, e Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou aos 12 patriarcas. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam a José para o Egito, mas Deus era com ele, e livrou-o de todas as suas aflições, e lhe deu favor e sabedoria à vista do faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Ora, veio uma fome em toda a terra do Egito e de Canaã, e grande aflição, e nossos pais não achavam sustento. Mas tendo ouvido Jacó que havia trigo no Egito, enviou ali nossos pais pela primeira vez. E na segunda vez José se deu a conhecer a seus irmãos, e a família de José tornou-se conhecida ao faraó. E José mandou chamar a seu pai Jacó e a toda a sua família, 75 almas. E Jacó desceu ao Egito e morreu, ele e nossos pais, e foram carregados para Siquém, e colocados na sepultura que Abraão comprara por uma soma de dinheiro aos filhos de Amor, pai de Siquém. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha jurado a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até surgir um outro rei que não conhecia José. Este, tratando com astúcia a nossa parentela, maltratou nossos pais para que eles abandonassem seus filhos pequenos até o fim, para que não sobrevivessem. Naquele tempo nasceu Moisés, e era muito formoso e foi criado por 3 meses na casa de seu pai. Mas quando ele foi abandonado, a filha de Faraó o tomou e o criou como se fosse seu filho. E Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso em suas palavras e atos. E quando ele completou a idade de 40 anos, veio no seu coração visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo um deles sofrendo injustamente, ele o defendeu e vingou o oprimido, matando o egípcio. E ele achava que seus irmãos entenderiam que Deus, pela sua mão, lhes havia de dar a liberdade, mas eles não entenderam. E no dia seguinte ele apareceu aos que estavam lutando e tentou apaziguá-los novamente, dizendo: Senhores, sois irmãos, por que vos maltratais um ao outro? Mas aquele que maltratava ao seu próximo o repeliu, dizendo: Quem te fez governante e juiz sobre nós? Queres tu matar-me como tu mataste o egípcio ontem? Então, diante deste dizer, Moisés fugiu e esteve como um estrangeiro na terra de Midian, onde ele gerou 2 filhos. E completados 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai o anjo do Senhor, numa chama de fogo em uma sarça. Quando Moisés viu isso, se maravilhou da visão e aproximando-se para observar, a voz do Senhor veio a ele dizendo: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. E Moisés tremia e não ousava olhar. Então o Senhor lhe disse: Tira as sandálias dos teus pés,
porque o lugar em que estás é terra santa. Eu tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e eu ouvi os seus gemidos e desci para livrá-los, e agora vai, e eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem eles rejeitaram, dizendo: quem te fez governante e juiz? A este Deus enviou para ser governante e libertador pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Ele os tirou após ele ter mostrado maravilhas e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: um profeta como eu, o Senhor, vosso Deus, vos levantará dentre vossos irmãos. A ele ouvireis. Este é o que esteve na igreja no deserto com o anjo que lhe falou no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu os oráculos de vida para nos dar, ao qual nossos pais não quiseram obedecer. Antes o rejeitaram e em seus corações retornaram ao Egito, dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E naqueles dias eles fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo e se regozijaram nas obras das suas próprias mãos. Mas Deus se afastou e os entregou para adorar a hoste do céu. Como está escrito no livro dos profetas: ó casa de Israel, me oferecestes animais mortos e sacrifícios durante 40 anos no deserto? De fato, tomastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus Refã, figuras que vós fizestes para adorar, e eu vos removerei para além da Babilônia. Nossos pais tinham o tabernáculo do testemunho no deserto, como ordenar aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual nossos pais, recebendo-o também, o levaram com Jesus à posse dos gentios, que Deus expulsou da face de nossos pais até os dias de Davi, que achou favor diante de Deus e desejou prover um tabernáculo para o Deus de Jacó. Mas Salomão lhe edificou uma casa. O Altíssimo, porém, não habita em templos feitos por mãos, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra é o meu escabelo. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu descanso? Não foi a minha mão que fez todas as coisas? Duros de cerviz e incircuncisos de coração e ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, como fizeram vossos pais, assim fazei vós. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por intermédio dos anjos e não a guardastes. E eles, ouvindo estas coisas, cortou-se-lhes o coração e rangiam os seus dentes sobre ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para o céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à destra de Deus, e disse: eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Então eles, gritando em alta voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-os da cidade o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E eles apedrejaram a Estevão, que invocava a Deus, dizendo: Senhor Jesus, recebei o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou em alta voz: Senhor, não coloques este pecado para eles carregarem. E tendo dito isto, adormeceu.